CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 22. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Petrova, do amor, por amor e com amor. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Zeekr Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. É fim de Conde Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé ou miolo de alcatra bovino a vácuo, quilo, R$ 38,99 no Super Clube. Café União a vácuo, 500 gramas ou azeite de oliva verde 500 ml, R$ 27,99. Amaciante Downy 900 ml ou 1 litro, R$ 14,99 no Super Clube. Fralda Pampers Comfort Sec Fort Bag, R$ 69,90 no Super Clube. Ovos vermelhos grandes com 30, R$ 16,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do nosso estúdio número 2, aqui na TVBV, no bairro do Pantanal, para todo o estado de Santa Catarina e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. É só você acompanhar através do seu celular, através do seu computador, nos nossos canais digitais. Hoje a gente tem o prazer de conversar com um empresário que nasceu com a sua empresa no ano de 2013, o Homebox na garagem de casa, com investimento de aproximadamente R$ 4.000, hoje já gerencia. São tantas conquistas, principalmente conectado com esse universo que ele atua, da representatividade de marcas extremamente conceituadas, conhecidas ao redor do mundo. Hoje é um dos grandes players, estamos falando do Espaço Prime, e o nosso entrevistado de hoje é Michael Kiniri. Exato. Origem alemã? Origem alemã. Para soletrar já fica mais difícil, já né, é um desafio. Toda vez que tem que passar o nome, tem que soletrar. Michael, a Espaço Prime, para as pessoas de casa entenderem, qual é a definição? Você faz o quê? Hoje a Espaço Prime ela é um distribuidor de bebida. Eu digo que a gente une a indústria ao cliente final, de várias formas. A gente atende desde o varejo, desde o cliente de bar e restaurante e também o cliente final com o nosso e-commerce. Vocês estão praticamente, daqui a pouquinho, já completando 15 anos de atuação. Exato. Todo início de uma jornada de empreendedor, ela exige muitas coisas. Exige visibilidade, exige visão, atitudes. Tudo isso naquele cenário não era uma tarefa fácil. Como é que iniciou a Espaço Prime? É importante começar com essa base dessa história, porque foi uma história muito interessante. O meu pai já tinha uma distribuidora de bebida há muito tempo atrás, em 2008, e eu comecei a trabalhar com ele ali carregando caixa. E aí depois de completar os meus 18 anos, começar a dirigir, já saí para ser vendedor também. E aí, por uma má administração, o meu pai acabou quebrando, e eu fui para o mercado trabalhar num distribuidor parceiro nosso, que a gente tinha afinidade. Peguei uma boa bagagem nesse início com ele, e aí, entendendo uma necessidade do mercado, Floripa estava vindo de um auge, 2008 até 2013, 2014, Floripa sendo a nova Ibiza, com o Jurerê Internacional em todos os holofotes, mas os nossos distribuidores locais não entenderam essa necessidade desse canal on-trade, que é de bar e restaurante, numa entrega flexível, num financeiro flexível. E eu entendendo essa necessidade, num bate-papo com meu sócio, que é meu cunhado também, a gente uniu R$ 4.000 cada um, fizemos a primeira compra da distribuidora que eu trabalhava, colocamos no Homebox da minha sogra essa bebida, e no final de semana a gente já conseguiu vender essa bebida. No terceiro final de semana a gente decidiu montar a Espaço Prime. E aí, a partir desse momento, a gente alugou uma pequena sala e foi se estendendo, até onde a gente está hoje, com um depósito de mais de 1.500 quadrados. A gente tem um suporte de um operador logístico também e tem uma nossa loja física que fica em São José. Mas do ponto do empreendedorismo, que vale a pena ressaltar, é sempre entender que existe um problema. E na nossa cultura, a gente acaba fugindo do problema. E eu consegui perceber, existe um problema e não tem essa solução no mercado hoje, e eu acabei montando essa empresa junto com o meu sócio, eu cuidando mais da parte comercial, porque eu já tinha esse capital,
de conhecimento do mercado, de acesso às indústrias, que é um grande desafio, ter um acesso a essas grandes indústrias, e o meu sócio tinha todo o know-how de conhecimento de financeiro, administrativo. Aí uniu-se os dois e a gente deu sucesso. O ponto que eu gostaria de tocar é que, assim, hoje todo mundo fala Florianópolis, Jurerê Internacional, o litoral catarinense se transformou em referência no entretenimento, com grandes clubes, consumindo muitos volumes de bebida alcoólica e de bebida em si, água, refrigerante. Quando você fala do cenário de 2008, 2013, era um cenário completamente diferente. Tomar champanhe na beira da praia beirava o ridículo. E quando você disse que as empresas não estavam preparadas para isso, nem mesmo os grandes players entendiam o início de um movimento que foi avassalador, encantador, que transformou o litoral catarinense em referência mundial. Eu lembro que teve presidentes de grandes companhias que desembarcaram aqui para entender o fenômeno que acontecia, principalmente em Jurerê Internacional. Exato, exato. Jurerê realmente foi uma referência mundial. E houve bastante investimento dessas grandes indústrias nas casas que tinham destaque nesse momento. Então, toda a verba que veio para investimento para fomentar esse momento da champanhe, veio uma verba externa para que esse movimento acontecesse e não se perdesse esse time desse momento. E assim fomentou e as casas absorveram isso, os clientes entenderam esse momento e aconteceu muito bem nesse momento. A gente se tornou referência mundial. O início desse processo foi o Taiko, né? O Taiko, do seu Leandro Adegas, boas referências, era um baita cliente meu. Fiz algumas entregas porque no início acontecia de eu vender e eu entregar mesmo, né? Então essa flexibilidade ocorria por ter esse negócio na nossa mão e a gente conseguia entregar sexta, sábado, domingo. Que os distribuidores que já existiam na época não conseguiam fazer isso por o seu porte grande, não conseguiram atender essa demanda. Agora falando um pouquinho de empreendedorismo, de administração, todos os negócios têm algumas dores. Quais são as grandes dores de um empreendedor que trabalha como distribuidor? O imediatismo da necessidade do produto versus o consumo e, de repente, a preocupação em receber é um deles, principalmente no início da carreira, né? Esse é um grande desafio. E o meu grande diferencial nesse canal foi exatamente ter o relacionamento com os proprietários das casas. Isso me possibilitando a abertura de crédito com maior facilidade por ter um relacionamento e se tornando no nível de amizade. Coisas que os distribuidores locais daquela época não tinham esse acesso. Então, nos possibilitou uma abertura de crédito com maior facilidade e isso fomentando ainda mais o negócio acontecendo. Hoje, no nosso Bom Ivan, a gente tem o prazer de conversar com o Maico. Vou falar mais uma vez só o sobrenome dele para você ver. Quem sabe você em casa tenta anotar. Knirin. K-I-N-H-I-R-I-N. Alemão, pelo olhar e pelos traços, não muda muito. Sim. Venho com descendência do meu pai, alemão, e estou seguindo, firme e forte. Ô, Maico, quando a gente traz a referência dentro de casa, geralmente a gente busca referências positivas e boas, que é onde a gente tem a nossa visão. O fato de você relatar que o seu pai teve problema e quebrou, essa referência negativa faz com que o sinal de alerta sempre esteja conectado? Exato. É bom entender o que dentro de um negócio, dentro de uma sociedade, por exemplo, quais são os skills de cada sócio. Então, um cuidando muito bem da área comercial e um cuidando muito bem da parte financeira. Hoje, tendo mais consciência do negócio, eu consigo perceber o que ocorreu naquele momento com o fechamento da empresa do meu pai. Ele tinha muito bem a parte comercial, porém, ele não tinha esse skill da parte financeira, de controle da parte administrativa, e aí, não balanceando isso, houve o fechamento da empresa. E aí, percebendo isso também, nesse movimento, eu procurei alguém que me completaria nesse momento para dar match e dar um sucesso na empresa. Quando você fala do fechamento da empresa, você fala de uma maneira que é muito simples, mas quem está do lado do empreendedor, no caso, filho com o pai, é um momento de dor, é um momento de perda, é um momento de recolhimento de processo. Você lembra exatamente todo aquele período de realmente de expressar a dor e dizer, puxa, quebrei, vou ter que fechar a empresa. Existe muito simbolismo através disso. Com certeza. Há um impacto, mas desse impacto, dessa profundidade, a gente consegue entender com mais clareza. Claro que 2 semanas, 3 semanas, já tivemos que fechar o nosso negócio. O meu pai ainda tocou por um determinado período, mas ele pediu para me ausentar porque ele sabia que o negócio estava fechando e pediu para mim ir para o mercado. Porém, eu tive que ter clareza disso. E eu não tinha muita opção na época.
eu precisaria começar um novo negócio. Mas esse novo negócio se iniciou eu indo trabalhar em outro distribuidor. Então, eu tive que ter uma ação rápida, não podia sofrer muito. Hoje o nosso programa é uma aula de empreendedorismo, afinal de contas a empresa dele está completando quase 15 anos, já são só de automóveis são 17 carros, 17 PVAs, quantos pneus, revisão, só nessa parte de logística é uma tarefa muito árdua. Isso, esse é o grande desafio, até quando as grandes multinacionais nos procuram, as grandes companhias, é exatamente um grande desafio a logística. Então fazer toda essa operação de logística, carro, manutenção, além das pessoas em si, é um grande desafio para as multinacionais. E aí a gente se coloca como uma ferramenta para agregar valor nesse momento para a companhia, para as indústrias multinacionais. O Marco está falando das grandes companhias de multinacionais, a gente vai esmiuçar um pouquinho para você ver que o trabalho dele influencia na rotina de praticamente toda a população, porque todas essas marcas fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, principalmente se tratando de entretenimento. O nosso Bom Vivan tem o oferecimento da CBA Empreendimentos, que está lançando o Physis no centro de Florianópolis, no coração da cidade. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Physis Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Physis é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Physis Place, no coração de Florianópolis e no seu também. Muito bem, estamos de volta hoje falando com o Michael Kniring, ele que é da Espaço Prime, uma das principais distribuidoras do sul do Brasil, que distribui as principais marcas de bebida que fazem parte do entretenimento do mundo. E a distribuição é um fator, por exemplo, o Campari, que é uma bebida muito específica dentro desse universo, em qualquer lugar que a gente vá no mundo, a gente vai ver uma garrafa de Campari. Talvez o volume dela naquele bar não seja tão representativo, mas se a gente somar com todos os lugares onde existe uma garrafa de Campari, o volume seja extremamente expressivo. E aí que demonstra a importância da logística, né? Exato. Quando você fala de estar em todos os lugares, é bem importante a gente abrir um parênteses sobre isso, que no Brasil o Campari tinha ainda aquele modelo de ser do tio, do barzinho, e houve uma reformulação de marca. Quando eu fui para Milão, que eles me convidaram para ir, e lá atingindo desde o público A ao público C, mas com grandes clubes, dando destaque para esse produto. E aí houve uma mudança de gestão aqui dessa companhia que viu esse potencial dentro do Brasil, e aí agora sim a gente consegue ver desde o público do bar, do tiozinho que ainda está lá bebendo Campari, mas uma bebida sofisticada. Os novos clientes, e quanto é importante para a marca adquirir os novos clientes, né? Exato, uma bebida sofisticada que é base para bons drinks, que é base, por exemplo, para o drink mais consumido no mundo, que é o Negroni. Não existe Negroni sem Campari, e essa é até uma campanha deles. Então, como é importante ver isso, né? No mundo, o Campari atingindo todas as classes, mas no Brasil não acontecia isso, e aí eles entenderam isso e reformularam, e hoje a Campari é essa potência que tem dentro do nível nacional. Nessa potência, além da bebida Campari, a empresa tem grandes marcas como a Perol, como Sagatiba, a própria Vodka Sky. Esse conglomerado de marcas potencializa ainda mais a marca Campari dentro desse universo de fazer negócio, né? Exato. As grandes companhias elas vão adquirindo pequenas
indústrias e assim fomentando o seu portfólio. Por exemplo, Campari, tem Campari, Aperol, tem Sagatiba, Sky, tem Bulldog, tem Averna, tem Frangélico, tem um portfólio, um mix muito potente que potencializa até a chegada num bar, no hotel. Eles têm todo esse portfólio que fomenta ainda mais o cliente lá na base com seu portfólio por inteiro. Agora, trabalhar com essas marcas exige um grau de excelência muito grande, né? Você está falando da Campari, outra marca que você também trabalha e de maneira muito intensa é a LVMH, que é a Louis Vuitton Moet Hennessy, o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo e que dentro do universo das bebidas trabalha com Chandon, com Moet Chandon, com Veuve Clicquot, com Ruinart, ou seja, com Belvedere. É outro olhar, mas principal, o que une Campari, Diageo, LVMH, é o grau de excelência da entrega do fornecedor, né? Exato. O que diferencia é exatamente esse acesso que o distribuidor tem nessas casas. Porque dentro dessas companhias há um movimento, um giro de pessoas e quem fica realmente com um olhar, com as necessidades do cliente são os distribuidores. E isso a gente consegue entregar para a companhia, sendo exatamente o melhor elo entre indústria e cliente. E o distribuidor é que faz realmente a grande leitura do consumidor, do comportamento de cada região para que a grande indústria consiga atuar de maneira muito mais assertiva. Com certeza. Esses dados, eles têm até leitura dos nossos sistemas, por um sistema onde traz o que cada cliente está comprando, como é que está o consumo. Então, essa leitura é muito importante para todas as ações que vão ser tratadas futuramente. Hoje no nosso programa, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, o Espaço Prime, que tem a oportunidade e a responsabilidade de fazer a distribuição para Santa Catarina inteira? Santa Catarina. A gente, na realidade, atua bem forte no litoral, isso com a nossa distribuição e equipe venda externas. A gente tem uma loja física em São José, que é uma loja boutique, e a gente tem um e-commerce que atende a nível nacional. Nós já vamos falar um pouquinho sobre o e-commerce, principalmente depois da pandemia, que se transformou num dos principais business. O Bom Vivan tem o oferecimento da loja Harmonize, situada na Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, com as principais peças de decoração para sua casa, para deixar aquele ambiente para lá de especial, um atendimento personalizado, uma equipe especializada. A Harmonize, eu tenho certeza, é o seu ponto de encontro para o bom gosto da sua casa. Além da Harmonize, tem a Animal Clinic no centro de Florianópolis, do Dr. Mário Sérgio Vieira e da nossa queridíssima doutora Adriana. 24 horas, 100% para você ter a tranquilidade para quem é pai de pet, aos nossos filhos de 4 patas. Você está assistindo Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Animal Clinic Mário Sérgio Vieira. Cuidado veterinário com paixão e compromisso. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a Vida! A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Você está assistindo o nosso Bom Vivan, hoje recebendo o Maicon Quinires. Antes da pandemia, vocês atuavam somente num segmento. Isso, exatamente. A gente era 95% do nosso faturamento vinha dessa base on-trade. Então, on-trade é onde há o consumo no próprio local e off-trade é o que compra para consumir em casa. Supermercado participa do off-trade. Do off-trade, exatamente. O on-trade são bares, restaurantes. Bares, restaurantes e hotéis. E aí veio a pandemia. Ou seja, bares e restaurantes praticamente sumiram no mapa por um longo período. Isso, e eventos gerais também sumiram por um longo período. E aí o que aconteceu? A gente procurou nossos parceiros, que são as companhias, e falamos para eles, cara, agora a gente precisa ir para um próximo nível e entrar no mercado off-trade. Eu não tinha essa expertise dentro das minhas capacidades, e aí eu fui para o mercado contratar pessoas capacitadas dentro desse mercado para oferecer um serviço de excelência para as indústrias, e aí a gente conseguiu começar a fomentar também o canal off-trade. E deu super positivo. Hoje faz
conta com uma grande parte do nosso faturamento e a gente atende grandes contas, grandes players do Estado com algumas linhas de algumas indústrias. Ou seja, a pandemia que transformou a vida de muita gente em caos, grandes perdas, tanto humanitária como de empresas, no início deve ter sido desenhado um sinal de alerta enorme na sua cabeça e na cabeça dos seus sócios, e de repente transformou e a empresa ampliou, cresceu. Exponencialmente o crescimento nessa fase. É importante entender, de novo, a mesma visão que eu precisei ter lá no início, de enxergar o problema e, a partir desse problema, criar uma solução para o mercado. Esse foi o grande diferencial. Claro que o impacto do início envolveu muito, mas tive que respirar fundo e fazer o negócio acontecer e eu ver as oportunidades que existiam. O seu mercado, dentro da pandemia, a tecnologia foi essencial, né? Foi essencial. E a gente já tinha um pré-e-commerce montado. Acho que Vocês já estavam preparados? Já estávamos preparados. Pode ser que foi um golpe de sorte nesse ponto. A gente estava preparado para isso e também foi um potencializador do nosso crescimento nesse período. Hoje no nosso programa a gente tem o prazer de conversar com o Maico. E o Maico não tem N no final, que é muito comum, o Maicon, né? O Maico corta. Quando a Flávia me mostrou o seu contato, eu falei, será que ela esqueceu de colocar o N? O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Zicker. A Zicker está com uma concessionária nova, linda, no Jardim Atlântico, atendendo todo o estado de Santa Catarina. Os carros são maravilhosos, tecnologia, design, potência, segurança. Te convido para conhecer, embarcar num Zicker. Eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar e você vai se apaixonar. O nosso programa também tem um oferecimento da Lamp Luz, são 3 endereços, Biguaçu, São José e também na cidade de Florianópolis, e da Escritolândia. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Todo mundo quer resultado e o ambiente certo impulsiona este processo. Conforto é foco, beleza é presença, produtividade é consequência. Na Escritolândia você transforma o seu espaço com inteligência. Ambientes que impressionam quem entra e motivam quem fica. Renove, inove, evolua. Sua empresa merece mais, sua equipe também. A hora é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé ou miolo de alcatra bovino a vácuo, quilo, R$ 38,99 no Super Clube. Café União a vácuo, 500 gramas ou azeite de oliva verde 500 ml, R$ 27,99. Amaciante Downy 900 ml ou 1 litro, R$ 14,99 no Super Clube. Fralda Pampers Comfort Sec Fort Bag, R$ 69,90 no Super Clube. Ovos vermelhos grandes com 30, R$ 16,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. A Costelaria também é o nosso patrocinador, são vários endereços, você encontra a Costelaria no centro de Florianópolis, na Alves de Brito, no SC 401, onde nasceu todo o conceito da Costelaria, também lá no lado leste, Multi Open Shopping, que tem maravilhoso, e também agora na cidade de Balneário Camboriú, na rua 51. Maicon, antes de a gente encerrar o nosso programa de hoje, trabalhar com bebida alcoólica, e o governo fica muito em cima disso, além dos impostos, tem toda uma fiscalização. É muito comum as pessoas quererem se darem bem e trazer a bebida de outros lugares, e aí a gente está falando de algo muito importante, principalmente para a questão da saúde, que é a procedência. É onde o seu negócio se destaca pela segurança que o consumidor tem? Exato. Esse é um grande desafio até para quem monta uma distribuidora nesse mercado. É uma concorrência, de certa forma, muito injusta, né? Injusta e desleal. E acaba tirando a segurança do consumidor final, não saber a procedência de onde vem o seu produto. Cuidar para que a pessoa faça a ingestão de produto alimentício e de bebida é fundamental. É fundamental, é fundamental. Por isso que aí o governo faz as suas taxações, e por isso que a bebida legal ela tem um valor bem diferenciado. Exatamente isso. E existe até um ponto a ser tratado, que além dessas bebidas falsificadas, que podem gerar até uma segurança para a saúde do consumidor final, o Brasil ele se diferencia por uma tributação bem complexa. E isso possibilita esquemas de triangulação de mercadoria, acabando deixando o produto ser mais barato para quem não tributa
a sua bebida da forma correta. Então, talvez, pode ser que tenha uma bebida muito barata, mas não está cumprindo com o seu papel social de tributar todo o seu faturamento e pagar os seus devidos impostos. Ou seja, além desse crime de impostos, ainda pode ligar e conectar, um assunto que a gente nem vai entrar, mas além disso, no crime organizado, crime à mão armada, bebidas que são roubadas e acabam chegando para o consumidor de uma maneira mais barata. Exato. E por muitas vezes o consumidor não se atenta a isso, né? Mas se ele pegar como referência as bebidas que tem no mercado e se ao menos se questionar, cara, por que essa bebida está tão diferente dos outros concorrentes, ele já vai ter um posicionamento sobre isso. Hoje a gente teve o prazer de conversar com o empreendedor Michael Kinirin, da Espaço Prime. A empresa não tem nem 15 anos, começou com um investimento de R$4 mil no home box da casa da sogra. Exato. E hoje se transformou na referência em distribuição de bebidas alcoólicas no sul do Brasil. Quero te parabenizar pelo carinho, pelo trabalho. A gente, de certa forma, um conhece a história do outro há muitos anos e não é à toa que hoje chegar, depois de quase 15 anos, com toda essa gama de musculatura que a empresa chega, é porque tem expertise, força de vontade e muito trabalho envolvido. Exatamente, Léo. Eu queria te agradecer esse momento aqui, é especial para nós e poder falar um pouco sobre o nosso negócio. A gente tem muitos amigos em comum, se a gente sentar aqui para conversar, tem muitas histórias que a gente participou, a gente só não teve esse momento ainda que foi criado agora. Principalmente mandar um beijo para a nossa queridíssima Flavinha Brasca, que é de Floripa, que tem o nosso sotaque, mas que mora há muito tempo em São Paulo, hoje trabalhando na Campari, e tem um know-how, uma expertise desse assunto que dá aula para muitos grandes nomes aí. Eu tenho certeza que a Flávia é, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes de referência nesse universo. Flávia Brasca, um beijo no seu coração, viu, Flávia? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Flávia também, fica meu agradecimento a você. É um momento... Você acompanhou toda essa história. Ela viveu essa história. Vem aí o Jornal da Band. Um forte abraço. Aproveite bem seu fim de semana. Até semana que vem. Tchau. Zyker Metronorte. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Petrova, do amor, por amor e com amor. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Fizes Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Fizes é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Fizes Place, no coração de Florianópolis e no seu também. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé ou miolo de alcatra bovino a vácuo, quilo, R$ 38,99 no Super Clube. Café União a vácuo, 500 gramas ou azeite de oliva verde, 500 ml, R$ 27,99. Amaciante Downy, 900 ml ou 1 litro, R$ 14,99 no Super Clube. Fralda Pampers Comfort Sec Fort Bag, R$ 69,90 no Super Clube. Ovos vermelhos grandes com 30, R$ 16,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Sabe aquela lamp luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados.